Boa noite. Tá fraco? Boa noite. Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Que maravilha. A alegria do Senhor é nossa força. Amém? Amém. Que maravilha. É o Senhor que nos toca nessa noite, é a graça de Deus, é o Espírito Santo que gera o amor, a alegria em nossos corações nessa noite. Esse é o impacto de amor de Deus. É Deus sedento das nossas almas. Eu creio que nessa noite teremos uma experiência profunda com a graça, com o amor de Deus. Essa noite o Senhor está sedento da tua alma. Se você entendesse a sede que Deus tem de realizar maravilhas sobre a sua vida, a sede que Deus tem de curar o seu coração, de curar o seu físico, o seu emocional, de dar a paz que você necessita, de dar a graça que tanto você tem clamado. Pode sentar, fica à vontade. Eu sei que vocês querem clamar, mas teremos o momento da oração. E este momento vamos mergulhar na graça de Deus, no conhecimento, conhecendo a palavra, fortalecendo a nossa fé. Eu gosto de uma frase da palavra do apóstolo Paulo, onde ele diz que a fé vem pela pregação. Quando ouvimos a pregação ela traz um impacto para a nossa alma, para os nossos corações, que nos leva a confiar em Deus. O tema dessa noite, vamos falar de confiança. E a pregação, vai dizer o apóstolo Paulo, que gera fé, fortalece a nossa fé. Nós somos amadurecidos na nossa fé, porque buscamos um conhecimento, buscamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho diz que só amamos o que conhecemos. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais cresce o teu amor, mais aumenta a tua fé, porque a fé é fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11:1 vai dizer isso. Então, o que nos leva a amar o Senhor, a confiar em Deus, a ter fé, é se aproximar do coração chagado de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando essa minha irmã abençoada, eu falei, nossa, que saudade que eu estou daquele povo, faz tempo que eu não vou lá, com essa, infelizmente, né, eu vou colocar essa pregação no YouTube, então não vou falar o nome do que estamos vivendo, porque o meu canal já foi bloqueado, só de falar sobre o que estamos vivendo nos tempos atuais. Então vai lá para o meu canal no YouTube, é novo, porque o antigo foi derrubado, com mais de 200 pregações, mas vamos começar, porque a evangelização não pode parar. Muitos pregadores tiveram seus canais bloqueados, derrubados, alguns conseguiram, outros não, que é o meu caso, mas a evangelização continua para a honra e glória de Deus. Então já fique sabendo que essa pregação estará no meu canal lá, João Paulo Fialho Rosa. Então tem algumas pregações lá que ainda eu tinha salvo. E com a graça de Deus, hoje venho aqui com o meu coração pegando fogo. Como sempre, quando eu piso nesse local aqui, a graça de Deus, ela me consome. O amor do Senhor é maravilhoso, porque está com vocês um povo sedento da graça de Deus. O céu se abre, há um mover espiritual que nos envolve nessa noite. O amor do Senhor que é derramado sobre nós, é a graça de Deus, é o Senhor desejando nos santificar, nos fortalecer, nos arrastar. Muitas vezes somos fracos, muitas vezes nos deixamos levar pelas dificuldades do dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos carrega, ele nos impulsiona, ele não nos deixa parar, meus irmãos. Que graça tremenda! Deus quer nos ver no céu, salvos na sua graça, no seu amor. Então o Espírito Santo insiste nos nossos corações. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Lá é o seu lugar, o céu te espera. Então você tem que batalhar, temos que lutar pelo céu. E para quê? E o que é necessário para chegar no céu, João Paulo? Vamos falar sobre isso nessa noite. A confiança em Deus. O tema dessa noite é: põe sua confiança em Deus e Ele te salvará. Repete comigo: põe sua confiança em Deus e Ele te salvará.
isso é profético para a nossa alma, para o nosso coração. Daqui mais ou menos, vamos colocar aí 100 anos para frente, tem os jovenzinhos ali, vou colocar 150 anos, eu creio que ninguém estará mais aqui nessa terra. Alguém tem medo da morte? São Francisco chamava a morte de irmã morte, tamanha era a intimidade, porque ele sabia que ele não estava limitado somente a esse mundo, que a vida dele era passageira aqui, que o céu o esperava. Então ele chamava a irmã morte, já esperando a glória de Deus. Se você confia no Senhor, confia que o céu é o seu lugar, então a morte vai ser graça para você. Amém? Amém. Então não devemos ter medo da morte de forma alguma, porque o céu nos espera, a graça de Deus nos espera, meus irmãos. Santa Teresinha dizia que nossa vida aqui na terra é um brevíssimo segundo, passa rápido, passa muito rápido. Então devemos esperar o céu, que é eterno para nós, para a nossa alma. Que maravilha isso, não é? E a confiança é necessário para os nossos corações, é necessário confiar em Deus, é necessário buscar no Senhor. E o que é confiança então, João Paulo? Põe sua confiança em Deus e Ele te salvará. O que seria confiança para um homem e uma mulher de fé, para um católico que clama, que espera a graça de Deus? Confiar no Senhor é ir em direção ao coração de Cristo. Confiar no Senhor é caminhar em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, é trazer a palavra para a sua vida, para o seu coração. Confiar no Senhor é, mesmo diante das provações, das dificuldades, não desistir, não retroceder, não voltar atrás, não olhar para trás, para a vida de pecado, para a vida antiga, é continuar perseverante na graça e no amor de Deus. Uma pessoa que confia em Deus, ela persevera, ela insiste. Quando se confia, a gente segue nosso Senhor. Se Jesus ele está nos chamando a confiar nele, a segui-lo, então devemos seguir os seus passos, obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Este é o primeiro sinal da confiança, quando você obedece nosso Senhor. Porque como eu vou seguir alguém que eu não confio? Se eu estou seguindo, é porque eu estou confiando que aquela pessoa, que aquela situação me levará aonde eu quero chegar. Se você quer chegar no céu, e você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único caminho de salvação, então qual é o caminho que devemos trilhar? O caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus passou e viu Mateus, e disse para Mateus: vem e segue-me, aquela palavra tocou tão forte o coração de Mateus, que ele deixou tudo e o seguiu. Não se segue quando não se confia. Se confiamos no Senhor, com a nossa alma, com o nosso coração, então vamos segui-lo até o fim, mesmo que isso nos leve a sofrer, mesmo que isso te leve a viver situações difíceis na sua vida, a ser perseguido, a ser criticado, mesmo que isso te leve, como Jó, a perder tudo, mas eu não vou desistir, porque Deus vai honrar a minha fé e a graça será triplicada, 1000 vezes maior do que eu estava vivendo. Estar com Deus é graça. Quem está com Deus não perde, com Deus só se ganha, meus irmãos. Precisamos confiar nessa verdade. Quando estamos com Deus só ganhamos, com Deus não se perde. Fala para o seu irmão que está do lado aí, olha para ele e fala assim, ó: com Deus não se perde, com Deus só se ganha. Confia no Senhor e Ele te salvará. Então os passos que devemos dar são passos na fé, porque quando clamamos pela graça de Deus e esperamos em Deus, vêm as dúvidas, vêm os questionamentos, vêm as tribulações. Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir?
Isso é do ser humano, a dúvida, e o inimigo ele age nessas dúvidas, nos nossos questionamentos, quando deixamos de confiar em Deus e deixamos o medo, a insegurança, a tristeza tomar conta do nosso coração. Então a gente vai se perdendo. Então é necessário ter fé. Confiar em Deus é ter fé. A fé nos leva a essa confiança, fortalece essa confiança. E quem confia em Deus recebe a graça que está esperando. Deus honra a oração do justo. Mateus 7,7 vai dizer: pedi e receberei, buscai e acharei, batei e vos será aberto. O Senhor deixa bem claro essa verdade aos nossos corações, que Ele vai cumprir com a sua palavra. Deus não é homem para mentir, Deus é justo, e Ele nos dá aquilo que realmente nos santifica, aquilo que merecemos. Não adianta, eu e o Emerson estava conversando sobre isso, não adianta falar que confia em Deus e seguir um caminho contrário. Não adianta dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e viver a minha vontade, e depois ainda sair reclamando: nada acontece na minha vida, eu não escuto Deus. Você está seguindo, está obedecendo, está buscando o Senhor como deve ser buscado, está vivendo os mandamentos? Então a alegria do coração do homem, a fé, a certeza, a confiança vem por essa busca. Em toda a história da igreja, em toda a vida dos santos, dos apóstolos, dos santos da igreja, vemos homens e mulheres que confiavam em Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das provações, mesmo quando tudo estava dando errado, e a confiança deles era honrada. Deus honrava a fé desses homens e mulheres, Deus honrava com a sua graça, com o seu amor, e Deus permanece sempre fiel para conosco. Por isso devemos obedecer à voz do Senhor. É necessário essa intimidade com o coração de Deus. Para se viver essa confiança é necessário intimidade com Deus, se aproximar do coração do Senhor, se aproximar da graça de Deus. São Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte, que neste mundo estamos entre os bens espirituais e temporais. Quanto mais nos aproximamos de um, mais nos afastamos do outro. Confiar em Deus é se aproximar do coração chagado de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você busca o coração de Deus, quando você insiste e persevera, confiança é perseverar, é lutar pela graça. Então você vai sendo liberto, você vai sendo curado, você vai sendo santificado, fortalecido pela graça de Deus. Você vai deixando os seus apegos. É isso que São Tomás está dizendo. Você está se aproximando de Deus. Então aquele apego, aqueles pecados que te oprimiam, que era difícil lutar, isso vai ficando para trás. Você vai vencendo, vai superando, vai sendo curado, vai sendo curada. Mas se nós deixarmos a tristeza, a solidão, o desespero tomar conta dos nossos corações, vamos nos aproximando do mundo, porque logo vem o pecado, logo vem a tristeza, a enfermidade. Então nos afastamos de Deus e nos aproximamos do mundo. Então é necessário essa luta, essa batalha. O cristão, ele combate, como dizia o apóstolo Paulo, ele combate o bom combate. Não é um ruim combate, é um bom combate que o apóstolo Paulo está dizendo. É um soldado, é um gladiador que está na arena para vencer a batalha, que é ousado em nome do Senhor, que clama em nome de Jesus. Então você deve se colocar como um católico, como um cristão que confia em Deus, que toma posse da graça, que toma posse da unção do Espírito Santo, que quer ver a graça de Deus acontecer, que quer ver a cura que você necessita, tem clamado acontecer, um milagre de Deus acontecer na sua vida. Devemos ser ousados. O Espírito Santo que nos foi dado é um espírito de ousadia, de coragem, de ânimo. É interessante que um grande teólogo, padre da igreja, ele vai dizer sobre discernimento de espírito, que devemos tomar cuidado
que quando estamos tristes é porque o inimigo está próximo de nós. Então devemos ter o discernimento de renunciar à tristeza que tem invadido nossos corações. E Satanás, ele disse para Santa Faustina, numa situação aonde o demônio disse: eu vou pelo mundo. E ela disse: o que você vai fazer pelo mundo? Eu vou levar desespero aos corações, porque um coração desesperado, ele não tem fé, ele se afasta de Deus, ele não confia em Deus. Então devemos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida espiritual, perseverar na vida de oração. Volte para a sua vida de oração, volte para a sua vida de jejum, de penitência, de sacrifício, volte para a sua vida de evangelização, porque quanto mais você buscar a graça de Deus, o amor do Senhor, mais você vai vivenciar os prodígios e milagres de Deus na sua vida, mais o amor do Senhor vai consumir o teu coração. Como o padre disse, aquela palavra que o padre disse na homilia, ficou batendo forte no meu coração, de Santo Agostinho, que ele disse sobre Santo Agostinho, sobre o amor: ame e faça o que você quiser, porque aquele que ama não erra. Que forte isso, meus irmãos! Se vivermos pelo amor, conseguiremos alcançar a graça de Deus, alcançaremos o amor do Senhor, vivenciaremos a paz em nossos corações e vamos ver a graça de Deus acontecer em nossas vidas e daqueles a quem nós orarmos. Então Deus, ele quer honrar a nossa fé. Então o Senhor nos chama a uma vida de confiança, a esperar nele, a esperar com fé, com a certeza que vamos alcançar, com a certeza que vamos conquistar. Soldados em ordem de batalha, fica firme na sua luta, não desiste, não é hora de desistir, é hora de amadurecer. De todas as suas dificuldades, provações, sofrimento, Deus, ele quer amadurecer a sua fé. Por que o Senhor permite que a dificuldade, a provação venha sobre nós? Para que possamos tirar graça dessas dificuldades, do sofrimento, das lutas, das batalhas. Devemos tirar as virtudes, homens de fé, mulheres de fé, a humildade, o amor de Deus em nossos corações. Então as provações e o sofrimento devem nos levar a santificar a nossa alma, não nos prejudicar. Vamos pegar a palavra? Pega comigo Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante. Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Amém ou misericórdia? Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25 em diante. Acompanha comigo. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce,
pode acrescentar um só covado à duração da sua vida? E por que vós inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos pejais, nem digais: o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação. Que bom que você entendeu essa palavra. Que bom, porque o Senhor, Ele vem nos exortar. O Senhor nos exorta a confiar. O Senhor nos exorta a esperar nele. Se Jesus é o nosso Senhor, se Jesus tem nos acompanhado, tem cuidado de nós, Ele não deixará faltar nada para nós. E são os pagãos que questionam, que não confiam em Deus. Você e eu não podemos trazer ao nosso coração essas dúvidas, essas desconfianças. Pelo contrário, temos que esperar no Senhor. Confia no Senhor, porque a graça de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Deus tem olhado o teu coração, as tuas lutas. Deus vai honrar a tua fé. Deus não abandona o justo. Tudo que pedimos para Deus, Ele vai nos dar, desde que seja para a nossa santificação. Se é para a nossa santificação, Deus vai nos dar, porque Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos agraciar com o seu amor, com a cura, com a libertação. Deus, Ele quer colocar a mão sobre aquela situação da nossa vida que está passando por desesperos, por provações. Deus quer colocar a mão sobre a sua vida e quer dar a cura, a libertação e a restauração que você necessita. Então confia no Senhor. Deus não desampara um coração que confia e espera nele. O Senhor é fiel para conosco. Vamos tomar posse, meus irmãos, fortalecer a nossa fé. Confia no Senhor, insiste, persevera. Mas João Paulo, não está acontecendo, está demorando. Sofre as demoras de Deus. Eclesiastes capítulo 2. Sofre as demoras de Deus. Se não veio, é porque Deus sabe que não é o momento ainda, que você não está preparado para receber essa graça. Confie em Deus. Muitas vezes pedimos para Deus graças, providências, e o nosso coração não está preparado, porque Deus sabe muito bem que dependendo se o seu pedido, se esse clamor do teu coração chegar no momento que o teu coração não está preparado, isso pode te afastar dele. João Paulo, eu quero um carro. Você tem carta? Você sabe dirigir? Ah, mas eu quero. Deus, Ele só vai te dar se você estiver na prudência, se isso for te ajudar. Ah, mas eu sou um jovem, não tenho nem carta, mas eu estou pedindo um carro para Deus. Um exemplo. Você acha que Deus vai dar? Sim ou não? Para que Deus vai dar um carro para um jovem sem carta, que vai agir com irresponsabilidade, vai acabar com a sua vida? Deus quer isso para nós, meus irmãos? E muitas vezes reclamamos. Olha,
olha isso. Mas João Paulo, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu sou maduro, eu tenho anos na igreja e eu tenho pedido e não tem acontecido. Uma mulher participava do grupo de oração do Padre Pio. Você sabe o que é participar do grupo de oração do Padre Pio? Quão tremendo é? Essa mulher não só participava, mas ela servia no grupo do Padre Pio. Você sabe o que é servir no grupo do Padre Pio? Servir nesse grupo já é uma bênção. Imagina do Padre Pio. A mulher servia e ela era intercessora no grupo de oração do Padre Pio. E o que acontecia com frequência no grupo de oração do Padre Pio? Curas, milagres, porque Padre Pio tinha um dom de milagres tremendo, assim que foi um dos maiores santos da igreja em questão de milagres, de prodígios que até hoje são discutidos, como aquela criança que nasceu sem as pupilas dos olhos, mas depois da oração do Padre Pio voltou a enxergar, e os médicos não sabem responder como é possível que aquela criança daquela época, começou a enxergar sem pupilas. Isso é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Então o Padre Pio, com um dom de milagres, de ressuscitar mortos, Padre Pio que aparecia em diversos lugares, com um dom de bilocação, trilocação, que evangelizava, confessava as pessoas, que ajudava as pessoas, salvava as pessoas na época da guerra. Padre Pio viveu na Segunda Guerra Mundial, as pessoas no campo de batalha pediam em oração, ele aparecia e salvava as pessoas de serem atingidas por bombas, míssil que caiu onde as pessoas estavam orando com a fotinha do Padre Pio, e o que acontecia? As bombas não explodiam. Providência divina, um povo que confiava em Deus, que esperava em Deus, e Deus honrava a fé desse povo. Essa irmã, ela servia no grupo de oração do Padre Pio, intercessora do Padre Pio. Pensa o grau de santidade dessa mulher. E ela se questionava da seguinte situação: ela era cega de nascença, não enxergava, e ela um dia questionou o Padre Pio: Padre Pio, eu sirvo há tantos anos no seu grupo de oração, eu vejo que várias pessoas são curadas, pessoas voltam a andar, pessoas como eu, deficiente visual, cegas, voltam a enxergar. Tantos milagres que eu tenho testemunhado de pessoas que vêm a primeira vez no seu grupo de oração. Eu que sirvo tantos anos, não recebo o meu milagre, não volto a enxergar. Então olha, era uma intercessora, cega, de nascença, servia no grupo de oração do Padre Pio. E aí ela questionou o Padre Pio, e o Padre Pio respondeu para ela, numa simples palavra. O Padre Pio era interessante porque ele conhecia os corações, é um dom que o Senhor deu para ele, de clarividência. Ele sabia o que tinha nos corações, era um discernimento de espírito praticamente, Ele sabia aquilo, se era de Deus, se não era. A pessoa chegava para se confessar com o Padre Pio, e a pessoa contava alguns pecados, e escondia a maior parte. Aí o Padre Pio falou: você não vai confessar tal coisa não? E você não vai confessar que você fez tal coisa não? E não tinha como esconder o pecado do Padre Pio, que ele denunciava tudo. Então o que a pessoa trazia no coração, Deus revelava para o Padre Pio. Tremendo isso. E aí o Padre Pio, conhecendo muito bem essa serva e o que ela tinha no coração, diante do questionamento dela, que queria voltar a enxergar, o Padre Pio responde para ela assim: você até hoje não foi curada, porque se você for curada, você abandona a igreja, você vai embora da igreja. Uma mulher de oração, serva do grupo de oração do Padre Pio, e ela não questionou, porque ela sabia que era verdade. Ela sabia, se ela voltasse a enxergar, ela abandonaria. Talvez era só o interesse dela de estar servindo ali. Aí que entra algo muito interessante para nós, meus irmãos, meditar.
A nossa confiança em Deus precisa vir do nosso coração. Muitas vezes as nossas orações só não são atendidas porque a tua e a minha oração muitas vezes é da boca para fora, não é do coração. Deus não escuta palavras jogadas ao vento. Deus não escuta uma oração que não é sincera, que não vem do coração. Se a sua oração é da boca para fora, não passa do teto, não chega no coração de Deus. Então tem que ser da alma, do teu coração, tem que ser com sofrimento, com lágrimas de sangue. Você tem sofrido para alcançar a graça sobre a sua vida? Isso é evangelho, isso é o amor do Senhor em nossos corações que nos leva a vivenciar o evangelho, a orar com fé, com verdade em nossos corações, a pedir com a certeza que vamos receber. Quer ver uma oração sincera? Quando você está sofrendo. Quando você está sofrendo, você ora com a tua alma, com o teu coração. Aí a oração é sincera. Aí você coloca verdade na tua oração, no teu coração. E aí a graça acontece. Aí a graça acontece. Então devemos orar com o nosso coração, com a nossa alma. E isso é confiar em Deus. Mas João Paulo, eu tenho pedido e não tem acontecido. Como um homem de fé, como um católico, você tem jejumado? Você tem colocado no seu terço, no seu rosário? Você tem insistido ou você pede e já desiste? Passou uma semana, um mês, não aconteceu, Deus não vai realizar, Deus não ouve a minha oração. A gente é muito fraco, meus irmãos, muito mole na fé. Quando você tem um propósito, quer alcançar uma graça, é uma batalha. Você tem que se dedicar, você tem que insistir, é oração, é jejum, é penitência, até alcançar. Não desista da graça. Enquanto você não alcançar, não pare de orar, não pare de clamar, porque muitas vezes a graça estava para acontecer e você desistiu. Deus, Ele honra, a palavra do Senhor é clara. Tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Há tempos que a gente caminha de promessa em promessa. Há tempos que a gente caminha de cumprimento e cumprimento das promessas. Talvez você esteja passando por um tempo de promessa, onde Deus está reservando a sua graça. Mas se você perseverar, você vai caminhar no tempo de cumprimento, onde a graça vai acontecer. Aqui quem fala é uma pessoa que está vivenciando isso. Quantas coisas eu tenho pedido para Deus e anos se passou e agora que eu estou recebendo. Por que eu estou recebendo? Porque eu perseverei, porque eu confiei no Senhor. Eu confiei, não foi a solidão, a tristeza, as dificuldades que me tirou do coração do Senhor. Não foi as provações que eu tenho vivido, as lágrimas de sangue que eu tenho derramado, que me afastou do coração de Deus. Pelo contrário, eu tenho transformado o meu sofrimento em graça. Eu tenho buscado aprender a tirar do meu sofrimento, das minhas lutas, uma maturidade espiritual para alcançar o coração do Senhor. Para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Eu digo para a honra e glória de Deus. É por isso que o Senhor tem me honrado na oração. É por isso que eu tenho testemunhado milagres no nome de Jesus. É por isso que eu tenho visto pessoas sendo curadas, milagres acontecendo pelo poder do nome de Jesus. Tenho derramado lágrima de sangue, mas a graça tem acontecido. Tem acontecido, porque é por amor. E o amor nos leva a sofrer. O amor nos leva a sofrer. A evangelização por amor nos leva a sofrer. Não é status. Mas você está pregando em vários lugares, as pessoas te conhecem, você é famosinho. Não, só Deus sabe o que a gente passa, as lágrimas que eu tenho derramado no quarto, as lágrimas que eu tenho derramado diante do sacrário, só Deus sabe. Por quê? Porque eu quero ver a restauração, eu quero ver os corações curados, eu quero ver os milagres de Deus acontecendo, eu quero ver essa manifestação do poder de Deus sobre a vida das pessoas. E quanta graça Deus tem realizado, quantos milagres eu tenho visto, até mesmo por telefone.
essa semana mesmo, orando por duas moças, uma de Minas Gerais, outra de Brasília, e Deus pôde realizar um milagre na vida delas, através apenas de uma ligação, de uma chamada de vídeo. Deus não se limita com a sua graça, com o seu amor. Deus, Ele nos alcança. Deus, Ele coloca a mão e nos honra na nossa fé. O Senhor nos chama a confiar, a ser verdadeiros diante dEle. Você tem uma graça no teu coração que você não alcançou ainda? Persevera, você já sabe como fazer. Essa é a escola dos santos. Os santos eram assim, eles perseveravam, eles insistiam na graça de Deus, eles não deixavam o desânimo, as perseguições, as batalhas espirituais das suas vidas tirar a graça, roubar a graça de Deus da vida deles, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a graça, ele quer que você perca a sua fé. Então ele coloca desânimo, situações de provações, mas é na confiança em Deus que nós alcançaremos essas graças, e um dia estaremos no céu com o nosso Senhor. Eu quero orar com vocês. Eu não vou contar testemunhos, porque eu quero ver testemunhos acontecendo aqui, os milagres de Deus acontecendo aqui. Eu quero ver a manifestação do poder de Deus. Eu quero ver a graça de Deus acontecendo. Se você veio hoje com teu coração desejoso da graça de Deus, eu creio que essa noite será uma noite de graça. Fica de pé. Eu quero que você se levante já tomando posse dessa noite, dessa graça, da cura física, emocional, espiritual, da providência divina sobre as áreas da sua vida. Há uma unção poderosa de Deus sendo derramada sobre nós. Há um mistério do coração de Deus sendo revelado aos nossos corações nessa noite. É Deus alcançando as suas enfermidades, pessoas com problemas físicos, enfermidades físicas sendo tocadas agora, uma unção de prodígios e milagres sendo derramada sobre nós, no nome de Jesus. As dores, a enfermidade a qual você chegou aqui nessa noite, no nome de Jesus já está caindo por terra. A enfermidade emocional, você que está abalado, abalada emocionalmente, que está sob depressão, sob ansiedade, há uma unção poderosa do Espírito Santo sendo derramada sobre você. O Senhor está te curando. Eu já profetizo uma unção de milagres, de cura sobre a sua vida. Eu profetizo a libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo uma unção de avivamento na tua alma. Você que estava triste, angustiado, angustiada, o Senhor, Ele vem como arrancando do teu coração toda tristeza. O Senhor, Ele toca os corações que estavam sobre ódio, sobre vingança, dizendo: meu irmão, minha irmã, perdoa, deixa o Senhor te libertar. Muitas vezes bloqueamos a graça de Deus, a manifestação de Deus, através do ódio, da vingança, da falta de perdão que trazemos em nossos corações. E isso é uma brecha para Satanás destruir a sua vida, e eu já estou denunciando isso para que caia por terra. Muitas situações de enfermidade têm acontecido devido à falta de perdão, devido ao ódio que você traz no seu coração. E para você vencer isso, você tem que entender que para perdoar, perdoamos por quê? Porque amamos nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor a Jesus, eu decido a perdoar aquelas situações que eu vivi, a pessoa que me feriu, que me machucou. Por amor ao Senhor, eu decido a perdoar. Então toma posse dessa graça de Deus, que o teu coração esteja aberto, tenha espaço para o amor do Senhor, não para o ódio, não para a vingança, não para a tristeza, para o desespero. E se esvazia disso nessa hora, neste momento. Deixa o Senhor te esvaziar. Deixa o Senhor te esvaziar. Vai orando, vai falando com Deus: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não é teu, toda lavagem, Senhor Jesus, toda podridão, tira do meu coração, que eu quero ser um homem e uma mulher restaurado pela tua graça. Nessa noite eu me levanto, Senhor, na autoridade do teu Espírito Santo, tomando posse da cura, da libertação,
da restauração sobre a minha vida. Senhor, eu quero ver o meu ministério restaurado, as áreas da minha vida restaurada. Eu quero ser curada pelo teu santo nome, e já profetizo, já tomo posse dessa cura, já tomo posse da tua unção, Senhor, da graça do teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, toma posse dessa unção. Deixa o Espírito Santo ser derramado sobre você. Abra as suas mãos. Abra as suas mãos neste momento. Recebe o poder de Deus. Recebe uma unção de cura, de prodígios e milagres, de libertação em nome de Jesus. Pelas chagas de nosso Senhor, pelo santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, recebe uma unção poderosa do Espírito Santo a avivar a tua alma, a curar as suas feridas. Enfermidades físicas estão sendo curadas, traumas emocionais, sentimentais, feridas estão sendo cicatrizadas. Recebe o poder de Deus, uma unção de avivamento, batismo do Espírito Santo a avivar a tua alma, a santificar o teu coração. Recebe o milagre do Senhor nessa noite. É Deus curando enfermidades que acompanhavam você há anos. É enfermidade, dores que você chegou aqui com muitas dores. O Senhor está curando você neste momento. É o poder do Espírito Santo. São Rafael intercedendo pela graça, São Miguel quebrando as correntes malignas, é Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Levanta suas mãos lá no alto, se rendendo à graça de Deus, se abrindo ao mover do Espírito Santo, a esse impacto de amor que vem sobre nossos corações. Deixa o Espírito Santo ser derramado sobre você. Vai clamando a sua cura, a sua libertação, a sua restauração. Olha com a tua alma, com o teu coração. Levanta esse clamor ao coração de Deus nessa noite. Deixa Deus realizar os prodígios e milagres. Deixa o poder de Deus ser derramado sobre a sua vida. Unção de cura, unção de prodígios, restauração pela graça de Deus. Deixa o Senhor realizar o milagre que você tem clamado. Deus está honrando o teu clamor, a tua oração. Deus está cumprindo com o teu clamor. Recebe o poder de Deus, recebe a unção do Espírito Santo. Fogo. Boa noite. Tá fraco? Boa noite. Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Que maravilha, a alegria do Senhor é nossa força, amém? Que maravilha, é o Senhor que nos toca nessa noite, é a graça de Deus, é o Espírito Santo que gera o amor, a alegria em nossos corações nessa noite. Esse é o impacto de amor de Deus, é Deus sedento das nossas almas. Eu creio que nessa noite teremos uma experiência profunda com a graça, com o amor de Deus. Essa noite o Senhor está sedento da tua alma. Se você entendesse a sede que Deus tem de realizar maravilhas sobre a sua vida, a sede que Deus tem de curar o seu coração, de curar o seu físico, o seu emocional, de dar a paz que você necessita, de dar a graça que tanto você tem clamado. Pode sentar, fica à vontade. Eu sei que vocês querem clamar, mas teremos o momento da oração. E este momento vamos mergulhar na graça de Deus, no conhecimento, conhecendo a palavra, fortalecendo a nossa fé. Eu gosto de uma frase da palavra do apóstolo Paulo, onde ele diz que a fé vem pela pregação. Quando ouvimos a pregação ela traz um impacto para a nossa alma, para os nossos corações, que nos leva a confiar em Deus. O tema dessa noite, vamos falar de confiança. E a pregação, vai dizer o apóstolo Paulo, que gera fé, fortalece a nossa fé. Nós somos amadurecidos na nossa fé, porque buscamos um conhecimento, buscamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho diz que só amamos o que conhecemos. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais cresce o teu amor, mais aumenta a tua fé, porque a fé é fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11:1 vai dizer isso. Então, o que nos leva a amar o Senhor, a confiar em Deus, a ter fé, é se aproximar do coração chagado de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando essa minha irmã abençoada,
eu falei, nossa, que saudade que eu estou daquele povo, faz tempo que eu não vou lá, com essa, infelizmente, né, eu vou colocar essa pregação no YouTube, então não vou falar o nome do que estamos vivendo, porque o meu canal já foi bloqueado, só de falar sobre o que estamos vivendo nos tempos atuais. Então vai lá para o meu canal no YouTube, é novo, porque o antigo foi derrubado, com mais de 200 pregações, mas vamos começar, porque a evangelização não pode parar. Muitos pregadores tiveram seus canais bloqueados, derrubados, alguns conseguiram, outros não, que é o meu caso. Mas a evangelização continua para a honra e glória de Deus. Então já fique sabendo que essa pregação estará no meu canal lá, João Paulo Fialho Rosa. Então tem algumas pregações lá que ainda eu tinha salvo. E com a graça de Deus, hoje venho aqui com o meu coração pegando fogo. Como sempre, quando eu piso nesse local aqui, a graça de Deus, ela me consome. O amor do Senhor é maravilhoso, porque está com vocês um povo sedento da graça de Deus. O céu se abre, há um mover espiritual que nos envolve nessa noite. O amor do Senhor que é derramado sobre nós, é a graça de Deus, é o Senhor desejando nos santificar, nos fortalecer, nos arrastar. Muitas vezes somos fracos, muitas vezes nos deixamos levar pelas dificuldades do dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos carrega, ele nos impulsiona, ele não nos deixa parar, meus irmãos. Que graça tremenda! Deus quer nos ver no céu, salvos na sua graça, no seu amor. Então o Espírito Santo insiste nos nossos corações. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Lá é o seu lugar, o céu te espera. Então você tem que batalhar, temos que lutar pelo céu. E para quê? E o que é necessário para chegar no céu, João Paulo? Vamos falar sobre isso nessa noite. A confiança em Deus. O tema dessa noite é: põe sua confiança em Deus e Ele te salvará. Repete comigo: põe sua confiança em Deus e Ele te salvará. Isso é profético para a nossa alma, para o nosso coração. Daqui mais ou menos, vamos colocar aí 100 anos para frente, tem os jovenzinhos ali, vou colocar 150 anos, eu creio que ninguém estará mais aqui nessa terra. Alguém tem medo da morte? São Francisco chamava a morte de irmã morte, tamanha era a intimidade, porque ele sabia que ele não estava limitado somente a esse mundo, que a vida dele era passageira aqui, que o céu o esperava. Então ele chamava a irmã morte, já esperando a glória de Deus. Se você confia no Senhor, confia que o céu é o seu lugar, então a morte vai ser graça para você. Amém? Então não devemos ter medo da morte de forma alguma, porque o céu nos espera, a graça de Deus nos espera, meus irmãos. Santa Teresinha dizia que nossa vida aqui na terra é um brevíssimo segundo, passa rápido, passa muito rápido. Então devemos esperar o céu, que é eterno para nós, para a nossa alma. Que maravilha isso, não é? E a confiança é necessário para os nossos corações. É necessário confiar em Deus, é necessário buscar no Senhor. E o que é confiança então, João Paulo? Põe sua confiança em Deus e Ele te salvará. O que seria confiança para um homem e uma mulher de fé, para um católico que clama, que espera a graça de Deus? Confiar no Senhor é ir em direção ao coração de Cristo. Confiar no Senhor é caminhar em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, é trazer a palavra para a sua vida, para o seu coração. Confiar no Senhor é, mesmo diante das provações, das dificuldades, não desistir, não retroceder, não voltar atrás, não olhar para trás, para a vida de pecado, para a vida antiga, é continuar perseverante na graça e no amor de Deus. Uma pessoa que confia em Deus, ela persevera, ela insiste. Quando se confia, a gente segue nosso Senhor. Se Jesus ele está nos chamando a confiar nele, a segui-lo,
então devemos seguir os seus passos, obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Este é o primeiro sinal da confiança, quando você obedece nosso Senhor. Porque como eu vou seguir alguém que eu não confio? Se eu estou seguindo, é porque eu estou confiando que aquela pessoa, que aquela situação me levará aonde eu quero chegar. Se você quer chegar no céu, e você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único caminho de salvação, então qual é o caminho que devemos trilhar? O caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus passou e viu Mateus, e disse para Mateus: vem e segue-me, aquela palavra tocou tão forte o coração de Mateus, que ele deixou tudo e o seguiu. Não se segue quando não se confia. Se confiamos no Senhor com a nossa alma, com o nosso coração, então vamos segui-lo até o fim, mesmo que isso nos leve a sofrer, mesmo que isso te leve a viver situações difíceis na sua vida, a ser perseguido, a ser criticado, mesmo que isso te leve, como Jó, a perder tudo. Mas eu não vou desistir, porque Deus vai honrar a minha fé e a graça será triplicada, 1000 vezes maior do que eu estava vivendo. Estar com Deus é graça. Quem está com Deus não perde. Com Deus só se ganha, meus irmãos. Precisamos confiar nessa verdade. Quando estamos com Deus só ganhamos. Com Deus não se perde. Fala para o seu irmão que está do lado aí, olha para ele e fala assim, ó: com Deus não se perde, com Deus só se ganha. Confia no Senhor e Ele te salvará. Então os passos que devemos dar são passos na fé, porque quando clamamos pela graça de Deus e esperamos em Deus, vêm as dúvidas, vêm os questionamentos, vêm as tribulações. Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Isso é do ser humano, a dúvida, e o inimigo ele age nessas dúvidas, nos nossos questionamentos, quando deixamos de confiar em Deus e deixamos o medo, a insegurança, a tristeza tomar conta do nosso coração. Então a gente vai se perdendo. Então é necessário ter fé. Confiar em Deus é ter fé. A fé nos leva a essa confiança, fortalece essa confiança, e quem confia em Deus recebe a graça que está esperando. Deus honra a oração do justo. Mateus 7,7 vai dizer: pedi e receberei, buscai e acharei, batei e vos será aberto. O Senhor deixa bem claro essa verdade aos nossos corações, que Ele vai cumprir com a sua palavra. Deus não é homem para mentir, Deus é justo, e Ele nos dá aquilo que realmente nos santifica, aquilo que merecemos. Não adianta, eu e o Emerson estava conversando sobre isso, não adianta falar que confia em Deus e seguir um caminho contrário. Não adianta dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e viver a minha vontade, e depois ainda sair reclamando: nada acontece na minha vida, eu não escuto Deus. Você está seguindo, está obedecendo, está buscando o Senhor como deve ser buscado, está vivendo os mandamentos? Então a alegria do coração do homem, a fé, a certeza, a confiança vem por essa busca. Em toda a história da igreja, em toda a vida dos santos, dos apóstolos, dos santos da igreja, vemos homens e mulheres que confiavam em Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das provações, mesmo quando tudo estava dando errado, e a confiança deles era honrada. Deus honrava a fé desses homens e mulheres, Deus honrava com a sua graça, com o seu amor, e Deus permanece sempre fiel para conosco. Por isso devemos obedecer à voz do Senhor. É necessário essa intimidade com o coração de Deus. Para se viver essa confiança é necessário intimidade com Deus, se aproximar do coração do Senhor,
se aproximar da graça de Deus. São Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte, que neste mundo estamos entre os bens espirituais e temporais. Quanto mais nos aproximamos de um, mais nos afastamos do outro. Confiar em Deus é se aproximar do coração chagado de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você busca o coração de Deus, quando você insiste, persevera, confiança é perseverar, é lutar pela graça. Então você vai sendo liberto, você vai sendo curado, você vai sendo santificado, fortalecido pela graça de Deus. Você vai deixando os seus apegos. É isso que São Tomás está dizendo. Você está se aproximando de Deus. Então aquele apego, aqueles pecados que te oprimiam, que era difícil lutar, isso vai ficando para trás. Você vai vencendo, vai superando, vai sendo curado, vai sendo curada. Mas se nós deixarmos a tristeza, a solidão, o desespero tomar conta dos nossos corações, vamos nos aproximando do mundo. Porque logo vem o pecado, logo vem a tristeza, a enfermidade. Então nos afastamos de Deus e nos aproximamos do mundo. Então é necessário essa luta, essa batalha. O cristão, ele combate, como dizia o apóstolo Paulo, ele combate o bom combate. Não é um ruim combate, é um bom combate que o apóstolo Paulo está dizendo. É um soldado, é um gladiador que está na arena para vencer a batalha, que é ousado em nome do Senhor, que clama em nome de Jesus. Então você deve se colocar como um católico, como um cristão que confia em Deus, que toma posse da graça, que toma posse da unção do Espírito Santo, que quer ver a graça de Deus acontecer, que quer ver a cura que você necessita, tem clamado acontecer, um milagre de Deus acontecer na sua vida. Devemos ser ousados. O Espírito Santo que nos foi dado é um espírito de ousadia, de coragem, de ânimo. É interessante que um grande teólogo, padre da igreja, ele vai dizer sobre discernimento de espírito, que devemos tomar cuidado, que quando estamos tristes, é porque o inimigo está próximo de nós. Então devemos ter o discernimento de renunciar à tristeza que tem invadido nossos corações. E Satanás, ele disse para Santa Faustina, numa situação aonde o demônio disse: eu vou pelo mundo. E ela disse: o que você vai fazer pelo mundo? Eu vou levar desespero aos corações, porque um coração desesperado, ele não tem fé, ele se afasta de Deus, ele não confia em Deus. Então devemos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida espiritual, perseverar na vida de oração. Volte para a sua vida de oração, volte para a sua vida de jejum, de penitência, de sacrifício, volte para a sua vida de evangelização, porque quanto mais você buscar a graça de Deus, o amor do Senhor, mais você vai vivenciar os prodígios e milagres de Deus na sua vida, mas o amor do Senhor vai consumir o teu coração, como o padre disse, aquela palavra que o padre disse na homilia, ficou batendo forte no meu coração, de Santo Agostinho, que ele disse sobre Santo Agostinho, sobre o amor: ame e faça o que você quiser, porque aquele que ama não erra. Que forte isso, meus irmãos! Se vivermos pelo amor, conseguiremos alcançar a graça de Deus, alcançaremos o amor do Senhor, vivenciaremos a paz em nossos corações e vamos ver a graça de Deus acontecer em nossas vidas e daqueles a quem nós orarmos. Então Deus, ele quer honrar a nossa fé. Então o Senhor nos chama a uma vida de confiança, a esperar nele, a esperar com fé, com a certeza que vamos alcançar, com a certeza que vamos conquistar. Soldados em ordem de batalha, fica firme na sua luta, não desiste, não é hora de desistir, é hora de amadurecer. De todas as suas dificuldades, provações, sofrimento, Deus, ele quer amadurecer a sua fé. Por que o Senhor permite que a dificuldade, a provação venha sobre nós?
para que possamos tirar graça dessas dificuldades. Do sofrimento, das lutas, das batalhas, devemos tirar as virtudes. Homens de fé, mulheres de fé, a humildade, o amor de Deus em nossos corações. Então as provações e o sofrimento devem nos levar à santificação.